amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã. Eu quero dizer para os irmãos que é uma grande alegria para mim estar aqui hoje, compartilhando com vocês esse momento, por razões diversas. A primeira, talvez a principal, é exatamente pelo privilégio de transmitir a palavra de Deus, que em qualquer lugar e em qualquer circunstância é sempre um privilégio muito grande, apesar da responsabilidade imensa que recai também sobre os nossos ombros. Senhor Deus, apesar disso, nos capacita e nos abençoa e tem feito isso. Nós podemos dar testemunho desse fato. Um segundo motivo pelo qual nós também estamos muito contentes é porque eu conheço a Igreja Presbiteriana da Bahia já de algum tempo, já tive a oportunidade de frequentá-la em algumas ocasiões. Eu tenho aqui também parentes e amigos e até mesmo conterrâneos que a frequentam de forma regular ou esporadicamente, quando podem, mas é sempre um privilégio retornar a essa igreja e agora, na condição de pregador, um privilégio maior ainda. E quero também externar o meu contentamento pelo convite que me foi feito pelo reverendo Cláudio Mota, que é um amigo querido dos tempos de seminário, como ele mesmo disse, nós fomos contemporâneos e temos, graças a Deus, convivido também, compartilhado experiências e o Senhor tem fortalecido o nosso laço de amizade. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Cláudio e externo dessa forma também o meu agradecimento ao conselho da igreja pelo convite que foi feito. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós leremos os versos 3 a 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, pelo conhecimento da Tua palavra que é ministrada tantas vezes nesse mesmo lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que em Ti está a fonte de vida, a fonte de luz. Te pedimos, Senhor, que nos instrua nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, que retire qualquer empecilho, qualquer obstáculo que porventura exista, a fim de que a Tua palavra tenha profunda penetração em nós. E te pedimos, ó Deus, que nos edifique e nos conduza a uma vida de santidade e de retidão diante de Ti e diante dos homens. Nós te louvamos por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Rogamos as Tuas bênçãos mais uma vez, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, conta-se que, em certa ocasião, um instrutor de salva-vidas recomendava alguns procedimentos práticos aos seus alunos
a fim de que eles salvassem pessoas que estivessem se afogando. E ele dizia algumas coisas do tipo: primeiro lugar, nós precisamos, evidentemente, retirar a pessoa da água. Segundo lugar, nós precisamos retirar a água de dentro da pessoa. Terceiro lugar, nós precisamos usar as técnicas necessárias a fim de reanimá-la. E enquanto isso, um cristão que ouvia aqueles ensinamentos, aquelas lições, começava a refletir consigo mesmo e chegou à seguinte conclusão: foi exatamente isso que Deus fez por mim. É exatamente isso que Deus faz por nós, crentes em Jesus Cristo. Primeiro, Ele nos tirou do lamaçal onde nós estávamos. Nos tirou da vida de pecados nas quais nós nos afogávamos e morríamos. Depois, Deus agora nos trata e vai operando santificação na nossa vida, fazendo com que a nossa carne e os nossos prazeres sejam a cada dia mortificados, e Ele vai retirando então o pecado de dentro de nós. Dessa forma, considerando esses feitos do Senhor, nós também podemos concluir que Ele nos reanimou, que Ele nos deu uma nova vida, que Ele recobrou ou fez com que nós recobrássemos a nossa consciência e nos trouxe então para uma situação completamente diferente. Meus amados irmãos, nós temos sido alvos, sem dúvida nenhuma, de muitas e muitas bênçãos da parte do Senhor. Poderíamos aqui passar todo o dia, toda a semana, contando, compartilhando, enumerando, e nós não chegaríamos ao fim. As bênçãos do Senhor são como grãos de areia. Elas não se acabam, elas não têm fim. Não dá para contá-las, não dá para dizer todas de uma vez. Entretanto, sem dúvida nenhuma, as maiores, as mais ricas, as mais profundas bênçãos que nós temos recebido do Senhor são aquelas que nós podemos chamar de bênçãos espirituais. São aquelas que acompanham a bênção maior, que é a bênção da salvação. Nós temos a convicção disso. As bênçãos espirituais de Deus, que têm caráter eterno, elas são, sem dúvida nenhuma, as maiores. E aqui, pensando no texto que nós observamos, na primeira epístola de Pedro, nós temos referência a algumas dessas bênçãos que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. A primeira grande bênção espiritual que salta aos nossos olhos nas palavras do apóstolo é a bênção da regeneração. A bênção da regeneração. Vejam, ele nos diz no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus amados, me permitam definir o que seria regeneração, a fim de assimilarmos melhor o significado. Regeneração, na verdade, é o ato da livre e soberana graça de Deus, pela qual Ele nos proporciona um novo nascimento, transformando o nosso coração. Pela ação maravilhosa, misteriosa e sobrenatural do seu Santo Espírito, o Senhor nos move ao arrependimento e à fé, mudando o nosso caráter, mudando a nossa disposição de alma e mudando as nossas inclinações. A regeneração é, então, parte da obra redentora de Deus, que também inclui a eleição, a justificação, a santificação e a glorificação final. Há 3 verdades acerca da nossa regeneração que o texto que nós estamos abordando nos informa. 3 verdades que eu gostaria de destacar. A primeira delas é que a nossa regeneração, irmãos, se deve à misericórdia de Deus. Nossa regeneração se deve à misericórdia de Deus. O apóstolo Pedro diz que Deus nos regenera segundo a sua muita misericórdia. Na verdade, a regeneração só é necessária porque todos nós somos pecadores e sabemos disso. Todos nós temos a semente do pecado e, portanto, nós somos naturalmente rebeldes em relação a Deus. Ou seja, o homem sem Cristo, o homem na sua condição depravada, é absolutamente incapaz de praticar, de promover
qualquer tipo de bem, porque o pecado faz de nós seres moralmente corruptos. Os homens não foram criados assim, pelo contrário, Deus nos criou até mesmo com a tendência de fazermos aquilo que é bom, mas a nossa desobediência, a desobediência dos nossos primeiros pais, nos trouxe consequências muito drásticas e tornou qualquer atitude punitiva de Deus como algo mais do que justo. Sim, meus irmãos, a Bíblia é clara ao dizer que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a condenação. Mas aqui é que está o ponto que precisa ser salientado nesse momento. Porque, embora tivesse todo o direito de nos consumir na sua ira santa, o fato é que o grande Deus manifestou em nós infinita misericórdia ao nos regenerar. Deus manifestou em nós grande misericórdia. Essa misericórdia tem se tornado realidade na vida de muitos, e de muitos, e de muitos, que também têm experimentado o amor e o perdão de Deus. Quando Ele modifica o nosso coração dessa maneira, demonstra a sua disposição em se reconciliar conosco. Porque Deus mesmo tomou a iniciativa que nos deu uma vida diferente, a iniciativa que trouxe a vida eterna para todos aqueles que já creram em Jesus Cristo, como a consequência maior e final. Em segundo lugar, nós também aprendemos que a nossa regeneração está ligada à ressurreição de Jesus Cristo. O texto, no seu versículo 3, também faz uma ligação muito direta entre a regeneração que Deus operou em nós e a ressurreição do Senhor Jesus. Esse é um outro fator importante, porque a partir do momento em que nós pecamos, a partir do instante em que nós cometemos pecado, nos tornamos espiritualmente mortos. Essa é a realidade. Nós nos tornamos irremediavelmente perdidos. Mas porque Cristo morreu e reviveu, nós também podemos reviver, mesmo que estejamos mortos. Não podemos deixar aqui de lembrar daquilo que nos diz Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Andávamos segundo a carne, vivíamos como filhos da ira, mas Deus, continua Paulo, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, um morto, como nós muito bem sabemos pela nossa experiência, não tem vontade própria. Um morto não pode tomar decisões. Um morto não pode sequer se mover. Todavia, um morto pode receber vida. E é o que acontece quando verdadeiramente cremos no Filho de Deus. Vejam que no texto que acabei de mencionar, Paulo relaciona acontecimentos históricos da trajetória de Cristo com realidades espirituais que acompanham a todos nós. Todos nós que já tivemos a graça de crermos. Quer dizer, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus ascendeu aos céus, onde está assentado à destra do Pai. Da mesma maneira, então, é necessário que nós morramos para o pecado, ressuscitemos para Deus e nos assentemos juntamente com Ele. E no mesmo lugar em que nós lemos que o salário do pecado é a morte, nós também podemos observar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a vida de Cristo, meus irmãos, que nos dá vida. É a vitória de Cristo que garante a nossa vitória. É a ressurreição de Jesus Cristo que proporciona a nossa regeneração. Em terceiro lugar, acerca da regeneração, nós também podemos observar que ela tem por objetivo nos conceder esperança. Mais uma questão aqui colocada, mais um aspecto ressaltado pelo apóstolo Pedro. Nossa regeneração tem por objetivo nos conceder esperança. É óbvio que agora nós caminhamos tendo em vista a bendita esperança que antes era-nos impossível possuir. Nós vivíamos no mundo sem Deus,
sem paz, sem um objetivo claro para as nossas vidas. Nós não conhecíamos as promessas, nós não nos importávamos com as coisas espirituais, nós não tínhamos a menor dimensão daquilo que Cristo fez por nós. Nos restava então a miséria, a perdição, o juízo e o inferno. Não havia liberdade, não havia alegria, não havia fé, não havia esperança alguma. Mas agora a situação é outra, irmãos. Agora nós podemos dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nós podemos dizer que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Agora a nossa esperança não se limita mais a essa vida, o que faria de nós os mais infelizes de todos os homens, mas ela transcende. Agora nós pisamos em terreno sólido, nós sabemos por que estamos aqui e onde nós vamos chegar. Nós sabemos que Deus haverá de conduzir todas as coisas, cumprindo sempre a sua palavra e as suas promessas. Irmãos, agora nós podemos até mesmo ter a certeza da salvação pessoal. E que grande maravilha e que grande bênção é esta. Não vivemos mais agitados pelo vento, pela inconstância. Não. Agora nós sabemos aquilo que é necessário saber para sermos salvos. Se Deus nos regenerou, Ele vai completar a obra que começou. Ele vai nos conceder, como já tem concedido, muitas bênçãos espirituais. Agora nós podemos dizer que não há ninguém nesse mundo que seja mais bem-aventurado, mais grato, mais esperançoso do que o cristão. Porque a nossa regeneração nos trouxe esperança, uma esperança viva. Nos trouxe a consciência de uma herança que está reservada para nós e que um dia haveremos de usufruir no céu. Essa é a primeira grande bênção espiritual relacionada por Pedro, a bênção da regeneração. Mas há uma segunda bênção que também merece destaque. É a bênção da preservação. Essa é a segunda bênção que Pedro coloca aqui diante de nós. A bênção da preservação. Tal como fiz com a regeneração, me permitam definir o que preservação seria. Preservação, irmãos, é o ato protetor de Deus, pelo qual Ele nos guarda do mal, do tropeço e da queda, de modo a nos assegurar a salvação, fazendo-nos perseverar firmes na fé. Então, por mais que venhamos a enfrentar oposições, adversários, problemas dos mais diversos, jamais decairemos de modo final e definitivo da graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, estejamos desde já, todos nós, certos de que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 9, versos 35 a 39. Palavras do apóstolo Paulo. Palavras da Escritura Sagrada. Essa é a grande e maravilhosa bênção da preservação. E há 3 verdades acerca dela, que o nosso texto de Pedro também nos informa. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que nós somos preservados pelo poder de Deus. Nós somos preservados pelo poder de Deus. Observem o versículo 5. Versículo 5, Pedro diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos preservados pelo poder de Deus. Um dos 5 pontos do calvinismo, que é o sistema de doutrina que nós presbiterianos sustentamos, fala-nos da perseverança dos santos.
O que significa a perseverança dos santos? Significa que os fiéis, eleitos e convertidos, hão de perseverar sempre, por toda a vida, em fidelidade a Deus e sustentado e guardado por Ele mesmo. Alguns dos nossos irmãos, alguns estudiosos das Escrituras, preferem descrever essa doutrina como preservação dos santos. Porque eles entendem que perseverança, quando se fala em perseverança dos santos, isso enfatiza e diz respeito mais àquilo que nós fazemos, quando na verdade preservação enfatiza e diz respeito mais àquilo que Deus faz. O fato é que as duas expressões podem perfeitamente serem utilizadas, porque a Bíblia nos apresenta esses dois aspectos. Conjuntamente, ela nos fala sobre essas duas questões. Ela nos chama a responsabilidade, e ela diz que nós devemos perseverar, e ela nos exorta a fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura também ensina que só é possível nós perseverarmos porque Deus nos preserva, porque Deus nos guarda, porque Deus nos abençoa, porque Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem caminhando juntas. É assim em toda a Escritura. E nós poderíamos citar muitos exemplos. Mas a questão crucial aqui, irmãos, é que o crente não pode perder a sua salvação, nem as bênçãos que são decorrentes dela. Ele até poderia, e digo mais, ele fatalmente a perderia, se a salvação dependesse dele. Mas uma vez que a salvação começa e termina em Deus, então ela nos é garantida por toda a eternidade. Porque muito embora, irmãos, nós sejamos, como seres humanos, vulneráveis, muito embora nós sejamos instáveis, muito embora nós sejamos emocionais, às vezes irracionais, apesar disso, a salvação das nossas vidas não está em nosso poder, graças ao Senhor que está no poder dele. Em segundo lugar, sobre a bênção da preservação, nós aprendemos aqui que somos preservados mediante a fé. No mesmo versículo 5, que diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, o apóstolo Pedro também disse que é mediante a fé. A fé é o meio e a condição de Deus para o homem a fim de que ele seja salvo. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. A fé salvadora, aliás, é dada por Ele mesmo. Trata-se de um dom do Senhor que nos fortalece em meio às lutas. É pela fé que nós damos crédito à mensagem do Evangelho. É pela fé que nós damos bom testemunho. É pela fé que nós combatemos. É pela fé que nós praticamos boas obras. É pela fé que nós vivemos. Como diz o profeta Abacuque, como diz o apóstolo Paulo, o justo vive pela fé. A fé é o canal que Deus usa para nos preservar. É um instrumento fundamental que nós temos para cumprirmos a missão que nos cabe. Por isso, a recomendação: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós também podemos aprender sobre a bênção da preservação, que ela tem um propósito. Nós somos preservados para a salvação. Ele diz isso também no versículo 5. Somos preservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação a ser revelada. Nosso Deus, irmãos, é imutável. Nosso Deus é eterno. Nosso Deus é infalível. Nosso Deus é soberano. É na força desse Deus que nós somos preservados para a salvação. A nossa salvação foi planejada e é executada por Deus. Nós não somos preservados apenas por um momento, porque o nosso Deus, que tem um controle de tudo, sabe perfeitamente o que está fazendo. O nosso maior tesouro, que é a salvação, está nas mãos dele, e nós já temos recebido parte dessa riqueza. A plenitude dela ainda há de ser revelada. Nós ainda haveremos de receber, mas parte dela nós já temos. O melhor está por vir. Podem ter certeza, meus irmãos. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Ele diz em outro lugar: o Senhor me livrará também da obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E Judas encerra a sua epístola com uma doxologia belíssima. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar imaculados diante da sua glória. Irmãos, a terceira bênção que eu gostaria de destacar aqui, que também é mencionada em nosso texto, é a bênção da provação. E eu sei que soa estranho aos ouvidos de alguns, quando nós dizemos que a salvação pode ser vista como uma bênção. Eu sei disso. Mas então vamos à definição do que provação é, e vamos à análise do que Pedro está colocando para os seus irmãos. Provação é o meio pelo qual Deus age, permitindo que enfrentemos adversidades, sofrimentos diversos, dentro dos limites das nossas forças, nunca acima delas, e sempre com um propósito, com um fim proveitoso, sempre visando o nosso bem. Aliás, isso é determinante para diferenciar provação de tentação. São duas coisas diferentes, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Portanto, nunca afirme que você é tentado por Deus. A tentação sempre vem da nossa carne, do mundo, do maligno, e o tentador busca a nossa destruição. O propósito dele é o nosso mal. Entretanto, a provação vem de Deus e com resultados positivos para nós. Porque Deus não nos aflige sem causa. Se por um lado Deus não nos tenta, Ele pode nos provar. Só que Deus nos prova para nos aprovar. E é só quando nós entendemos isso, que nós também podemos começar a perceber que a aprovação também pode ser vista como uma bênção do Deus providente para as nossas vidas. Basta você acompanhar o que diz Tiago. Por exemplo, Tiago diz na sua carta o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Opa! Tiago disse que eu devo ter alegria ao passar pelas provações. O que é que ele está querendo dizer com isso? Olha o que é que ele vai afirmar na sequência. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então ele está se referindo ao quê? Ao resultado que a aprovação traz. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Lá na frente, no versículo 12 do capítulo 2, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, provação para aprovação, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, é muito interessante nós verificarmos o que o salmista diz. No Salmo 119, ele diz: antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. E ele também diz: foi-me bom ter passado pela provação. Foi-me bom ter passado pela provação. Sabe o que é que me chama a atenção nisso? Ele não diz assim: é bom estar passando pela provação. Porque ninguém acha a aprovação algo bom no momento em que está vivenciando os problemas. O que ele diz é de uma perspectiva posterior. É depois que ele atravessou
as dificuldades. Ele diz, olha, foi bom eu ter passado pela provação, porque agora eu entendo. Agora eu aprendi. Agora eu pratico o que deveria praticar. Há 3 verdades acerca da nossa provação que o texto nos informa. Primeira, nossa provação é algo do tempo presente. E aqui eu quero trazer uma palavra de conforto e consolo também para os irmãos. A nossa provação é algo do tempo presente. Irmãos, enquanto nós vivermos nesse mundo, as provações serão inevitáveis. Inevitáveis. Enquanto nós vivermos nesse mundo de pecado, em que nós precisamos ser aperfeiçoados dia após dia em coisas que muitas vezes sequer sabemos ou nos damos conta, mas Deus sabe. Enquanto nós aqui labutarmos, nós teremos necessariamente que lidar com dores, com choros, enfermidades, perdas de entes queridos, angústias, preocupações, coisas semelhantes a essas. Mas haverá um tempo em que nada disso existirá. Haverá um tempo em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, em que não se ouvirá falar de doenças, em que a morte terá sido de toda vencida. A glória do Deus que enche todas as coisas não deixará mais espaço para qualquer tipo de tristeza, mas isso é futuro. Porque no presente, todos nós somos provados. Ou já fomos, ou estamos sendo, ou pode ter certeza, seremos. A provação é algo que faz parte dessa vida e que faz parte da vida daquele que serve a Deus. E isso é fácil de provar biblicamente. Faça um exercício simples agora. Quero que os irmãos façam um exercício bem simples. Tente imaginar, tente mentalizar, exemplificar na sua mente acerca de um único servo de Deus, sobre quem a Bíblia fala de forma mais extensa, no Antigo ou no Novo Testamento, que não tenha sido provado em nenhum momento. Vamos lá, vou tentar ajudar os irmãos. Quem sabe um patriarca? Vamos pensar em um patriarca. Um patriarca fiel a Deus, do tipo Abraão, Isaac, Jacó. Não, todos eles tiveram seus problemas, suas dificuldades. José também. Quem sabe Abel, Noé, Jó? Não, esse nem se fala. Quem sabe um profeta? Vamos tentar pensar aqui como era a vida dos profetas. Talvez Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias. Não, parece que eles também não viveram vidas muito confortáveis. Quem sabe um rei justo, do tipo Davi, Josias? Também não. Vamos para o Novo Testamento. Talvez o Novo Testamento seja mais fácil. Vamos pensar em um dos apóstolos, Paulo, Pedro, João. Um amigo dos apóstolos, Marcos, Lucas. Também não. Irmãos, alguém consegue encontrar na Bíblia um único indivíduo sobre quem a Bíblia fala extensivamente, repito, que não tenha sido provado em nenhum momento, que não foi perseguido, que não foi criticado, que não tenha tentado viver piedosamente e não tenha sido afrontado de alguma maneira? Irmãos, isso é impossível. Isso é impossível. Mas o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 18 é: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não hão de ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui está um homem que falava com propriedade. O apóstolo Paulo foi torturado, foi fustigado com varas, recebeu açoites, naufragou, enfrentou perigos.
Mas o que ele nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 a 18 é: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo considerava a sua tribulação leve quando ele comparava com o eterno peso de glória que ele tinha a receber. Ele considerava a sua tribulação momentânea porque era mesmo. Para ele estava reservado a eternidade de glória com o Senhor. Nossa provação é momentânea. Nossa provação é temporal, é própria do tempo presente. Essa é a primeira informação que Pedro nos dá. E essa informação consola o nosso coração. Em segundo lugar, nós também aprendemos sobre a provação que ela nos vem para confirmar-nos na fé. O propósito de Deus é nos confirmar na fé por meio da prova. Irmãos, às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que este ou aquele irmão se afastou da fé, se revoltou contra Deus por causa da provação, por causa da dificuldade que ele tem enfrentado. Outros que permanecem firmes, de vez em quando também falam coisas sem sentido. É comum nós ouvirmos frases do tipo: olha, diante de tudo que eu já passei, já era para eu estar bem longe. Já era para eu estar bem distante da igreja, de Deus. Olha, se fosse outro no meu lugar, não teria resistido, não. É aquele orgulho infundido lá no coração do indivíduo. Eu sou melhor, eu consegui. Outro no meu lugar não teria. Outros rapidamente saem por aí blasfemando, dizendo tolices, murmurando. Espera aí. A provação, ela vem para nos confirmar na fé e não para nos afastar da fé. É isso que eu aprendo da Escritura Sagrada. Meus irmãos, é difícil passar pela provação. E eu não estou dizendo que você tenha que enfrentar a provação com um grande sorriso no rosto. Não é a questão. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer coisas que são humanamente impossíveis de fazer. É claro que ocorrerão momentos de abatimento, de choro, de tristeza profunda. E eu creio que em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, é até, eu diria, anormal que essas coisas não aconteçam. Mas o que eu estou querendo dizer é que a aprovação, pelos propósitos de Deus, vem para nos fortalecer na fé, vem para nos confirmar. Porque quando nós saímos de uma batalha muito difícil e dolorosa, quando nós vencemos uma terrível tempestade, a tendência é nós ficarmos mais fortes. É essa a finalidade da provação. Nos tornar mais consagrados, mais dedicados, mais comprometidos, mais fervorosos, mais crentes. A provação nos ajuda a aprender coisas que de outra forma nós não aprenderíamos. E o professor nessa história toda é Deus. Aquele que ensina é aquele que sabe de todas as coisas. Ele sabe até o que a gente precisa para aprender certas coisas. Em último lugar, nós também podemos perceber que a nossa provação é para o louvor e a glória de Deus e para que sejamos recompensados com a glorificação. Irmãos, nós podemos dizer que a provação é para o louvor e a glória de Deus, por quê? Porque Deus é glorificado de um modo muito especial quando nós estamos sendo provados e ainda assim somos capazes de bendizê-lo. Há uma frase de John Piper, um grande pregador, teólogo, certamente conhecido de muitos de vocês, em que ele diz o seguinte: Deus é mais glorificado em você quanto mais você está satisfeito nele.
no sofrimento, não na prosperidade. Eu vou repetir. Deus é mais glorificado em você, ou seja, em sua vida, quanto mais satisfeito você se mostra nele, no sofrimento, e não na prosperidade. Ou seja, quando nós estamos padecendo, sofrendo, chorando, mas estamos ao mesmo tempo bendizendo, glorificando, louvando, dando nosso testemunho de fé, dizendo para os outros, eu creio em Deus, Deus é bom. Olha, eu estou passando privações, mas Deus é bom. Então o nome de Deus é mais glorificado do que se nós estivéssemos sempre em uma condição muito confortável, muito boa, muito positiva, e disséssemos, Deus é bom. E talvez até falando isso da boca para fora. Ou porque não enfrentamos ainda uma tribulação maior. Não é verdade? E não é errado de forma nenhuma ter boas condições, buscar boas condições, fazer grandes empreendimentos, ter dinheiro, nada disso é errado, de forma nenhuma. Mas o que eu estou dizendo é que o diferencial do cristão é outro. Porque o ímpio, ele tem uma alegria circunstancial. Não é verdade? Depende das circunstâncias. A alegria do cristão não. Não depende da circunstância. Porque a fonte da alegria do cristão é Deus. Então ele não tem como perder a confiança, a fé, a esperança que ele tem dentro de si. Não tem nada que possa abalar isso. É o tesouro que ladrão nenhum pode roubar, traça nenhuma pode corroer. Não desperdice, meus irmãos, então, a oportunidade que a provação lhe dá. Porque a provação nos dá uma grande oportunidade de mostrar a firmeza da nossa fé, de dar bom testemunho de Deus, da maravilha do Evangelho, porque é nisso que ficará nítida a diferença entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Procure demonstrar confiança no Senhor. Busque o seu consolo, busque a oração, a humildade, a paciência. E se a prova for grande, meu irmão, preste muita atenção. Se a prova for grande, lembre-se sempre de que a recompensa é muito, muito, muito maior. E que o Deus de toda a paz guarde os nossos corações em Cristo Jesus. Nós vimos aqui 3 grandes bênçãos que nós recebemos em Cristo. A regeneração, que se deve à misericórdia de Deus, que está relacionada à ressurreição de Jesus e que nos dá esperança. A preservação, que ocorre pelo poder de Deus, mediante a fé, para a nossa salvação. A aprovação, que é algo próprio do tempo presente, para nos confirmar na fé, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e sejamos recompensados depois com a nossa aprovação. Que nós guardemos essas coisas em nosso coração e as assimilemos para a glória do Senhor Jesus.